Oi, deu certo? Boa noite. Shirley, a tua imagem está travada aqui para mim. Vamos tentar te incluir novamente? Agora deu certo. Acho que eu saí para enviar o link nos grupos e saí. Já temos 12 Já pessoas temos 10 online. participantes na nossa live. Boa noite, gente. Boa noite, Gi. Um beijo pro Nicolas. Boa noite. Shirley, a tua imagem está travada aqui para mim. Vamos tentar te incluir novamente? Fecha o teu. Deu certo, Shirley? Fecha o teu. Tá certo. Não, aqui não tá. Vamos começar então nossas apresentações. Aí o pessoal vai entrando, a gente vai aproveitando esse tempinho para as apresentações. Agora deu certo. Agora foi. Ah, tá travando. Uhum. Já temos 10 participantes na nossa live. Podemos começar, acho, né? Vamos começar? Vamos. Boa noite, pessoal. Sou a Shirley, sou integrante da diretoria da AMA. E hoje nós estamos dando abertura, né, para o nosso evento da Semana do Autista, com a participação da Thaísa, que é fonoaudióloga, que vai estar nos trazendo informações sobre o autismo e sobre formas de trabalhar com as pessoas autistas, né, em geral, porque a gente sabe que não é só crianças, que temos também Sim. adultos entre os nossos grupos, né, e que a maioria está sem atendimento nesse período de pandemia, então aproveitem, né, tirar essas dúvidas, pegar orientações que ela está disposta a ajudar em tudo que tiver ao alcance dela. É, Thaísa? Isso mesmo, Shirley. Então, boa noite para vocês que estão entrando agora. Eu sou a Thaísa Cubas Gribos, sou fonoaudióloga. Eu me formei em 2019 pela Unicentro e desde então eu venho me especializando nos distúrbios do neurodesenvolvimento. Atualmente faço pós-graduação em autismo e esse é meu principal público de atendimentos. Eu trabalho no meu consultório particular aqui em Joinville,
Também trabalho no Centro de Atendimento Fonoaudiológico, aqui em Joinville também. E atuo na Clínica Calmos, aí em São Francisco do Sul. Como a Shirley disse, hoje a gente resolveu preparar essa live para vocês, para esclarecer dúvidas, principalmente agora na pandemia, que os pais não estão conseguindo levar as crianças, seus filhos para os atendimentos, e muitos deles estão já há meses, sem nenhum auxílio, sem nenhuma terapia. E é para isso que a gente está aqui essa semana, para dar orientações para vocês trabalharem em casa, para tirarem dúvidas, quaisquer questionamentos, nós estamos preparados para esclarecer para vocês. Então, nós contamos muito com a participação de todo mundo. É uma semana muito importante de conscientização. E qualquer perguntinha que não apareça para mim aqui, a Shirley vai estar mediando a nossa live. Aí ela vai repassando para a gente e nós vamos esclarecendo à medida que for aparecendo. Já tem alguma coisa aí, Shirley? Não, por enquanto. Podemos esperar mais um Boa pouquinho. noite, está participando, né? Estão entrando ali, mas ainda não tem nenhum questionamento. Se você quiser iniciar falando um pouquinho sobre o autismo, né? Que daí as dúvidas vão surgindo e eles vão. Uhum. Hoje mesmo eu estava conversando com a Shirley e o autismo é uma questão que ainda não é muito orientado, principalmente aos pais, né? Os profissionais da saúde estão se especializando nisso, mas ainda não é possível dar todo o suporte que vocês precisam para lidar com isso, né? Como eu estou me especializando nisso, eu acho importante a gente, já de início, tentar estabelecer uma relação da família com a equipe. É isso que eu tento estabelecer com todos os meus pacientes, até mesmo aqueles que não são os meus pacientes e me procuram para as dúvidas. É importante que os pais saibam o que é um autismo, saibam falar sobre isso e saibam correr atrás dos seus direitos, né? Porque tem muito suporte, principalmente político, mas as pessoas não sabem como correr atrás disso. E é isso que vai implicando no desenvolvimento dessas crianças, na socialização, na interação, porque os pais não sabem como conseguir as coisas, os profissionais às vezes não sabem orientá-los a isso e acaba ficando parado nesse tratamento, né? Shirley, tem alguma dúvida sobre isso que os pais sempre discorrem para vocês ou não? Assim, em geral, as pessoas recorrem muita gente quanto à dificuldade de conseguir esses atendimentos, né? Eles sempre comentam que pela PAI a gente só tem atendimento até os 6 anos e após essa Sim. fase as crianças ficam sem atendimento. Pelo Premier a fila é muito demorada e por curto período. Uhum. E pessoalmente, assim, eu vejo muita dificuldade em encontrar profissionais capacitados em trabalhar com autismo. Especializados nisso, né? Aqui temos uma pergunta aqui, ó. Meu filho não fala, estou tentando estimular ele, mas não presta nenhuma atenção em mim. O que fazer? Você tem que partir do que ele apresenta de interesse para você. A gente, às vezes, tem mania com as crianças de querer colocar as coisas. Não, vamos sentar, vamos brincar disso, disso, disso. Às vezes a criança não se interessa por isso. Temos que partir do que ela demonstra gostar. Por exemplo, se ela gosta de jogar bola, vamos utilizar dessa atividade para estimular a fala. Pega algum brinquedo, alguma outra coisa que ela presta atenção. Observe a tua criança. Esse é o principal ponto. Observe a tua criança para a partir do que ela demonstra interesse, o que ela demonstra gostar, você começa a estimular. É assim que nós fazemos nas terapias. Não adianta a gente tentar colocar coisas que ela não gosta ou que ela ainda não sabe, que não é para a idade dela. Precisa ser adequado para ela, precisa ser do interesse dela para conseguir fazer funcionar. Essa criança seria uma criança pequena? Sim, e até assim, né, uma fone ensinou para mim, tipo assim, meu filho gosta muito de Hot Wheels. Aí ela ensinou sempre brincar com ele, né?
levando esse brinquedo na direção do olhar da criança, né? Para que ele Isso mesmo. olhe e automaticamente ele olhe para você, né? Colocar o brinquedo ali, né, na mira da visão dele, estimular de forma que ele veja para você e você fale carro, E né? ele Para olha e ele. vocês consigam estabelecer essa relação de troca, essa troca de diálogo. Mesmo que ele não fale para você nesse momento que você está tentando apresentar alguma coisa para ele, é uma forma de comunicação. A gente precisa lembrar que a fala não é só fala. A linguagem não é só fala. A linguagem é o gestual, é o comportamento, é prestar atenção e vocês ter essas trocas. O olhar já é uma forma de comunicação. Todas essas trocas comportamentais, sem ter a presença de fala, já é uma forma de comunicação. E o autista, ele trabalha muito a parte da memorização. Ele pode não falar na hora, né? Mas ele fica com aquilo ali trabalhando e, de repente, o meu filho olha e ele fala uma palavra que eu nem imaginava que ele conhecia. Isso mesmo. Isso mesmo. Às vezes não acontece na hora que a gente está estimulando, mas ele memorizou. Ela Mais colocou com tarde, quando você 2 anos. menos espera, ele traz isso para ti em um outro contexto. Nesse momento que ele trouxe para ti, explore. Dê abertura para o teu filho falar sobre isso, mesmo que seja só uma palavra isolada. Pessoal que tiver mais perguntas, podem fazer, né? Podem mandando. Fala pra gente, assim, alguma dica para estar trabalhando essa questão da fala. Não sei, a gente vê algumas pessoas que trabalham com fichas, outras que trabalham com massagem, né? Na parte do Uhum. maxilar. Dá algumas dicas aí pra gente sobre essas técnicas, né? Para estar trabalhando durante esse período, que são coisas que os pais podem fazer em casa mesmo. Uhum. Você citou as massagens. Com as massagens eu ainda não trabalho. Ainda não me especializei nisso. As fichas seria uma forma de comunicação alternativa. Eu recebo muitos pais que precisam de orientação quanto a isso, porque é uma coisa que ainda não é muito passada para eles. A maioria dos pais vão para o médico e o médico fala que para comunicar precisa falar. E não é assim. Se a sua criança te dá uma cartinha, vocês já têm uma troca de comunicação, vocês já estão estabelecendo um diálogo. É uma coisa muito boa para trabalhar, porque é o que você falou da memorização. Vocês dão essas cartinhas para as crianças, nós damos nas terapias essas cartinhas para comunicação, no momento não sai. Mas depois você mostra a cartinha para ela e ela já sabe o que significa. Isso tem um exemplo bem legal, que é sobre o desfraude. As crianças têm bastante dificuldade para desfraudar algumas, e trabalhamos com as cartinhas, colocando até mesmo as fotos da casa. A gente imprime e cola no banheiro. Aqui é a hora de ir no banheiro, hora de tomar banho. Isso você vai colocando na rotina da criança também. Auxilia na comunicação, na estimulação da fala, que você vai pedindo para ela repetir. Pede para ela, o que que você vai fazer aqui? E aproveita e vai inserindo isso na rotina. É uma coisa que eu, particularmente, não aprendi ainda a usar. É uma boa dica. E eu estou trabalhando essa questão do desfraude do meu filho. Não consegui utilizar ainda as cartinhas. Não, nunca soube como usar. Nunca fui Uhum, orientada a usar assim as cartinhas. uhum. Como que você comunica com o teu filho? Eu tento falar claramente as coisas para ele, né? Até esse ano a professora me ensinou, tipo, levar ele no banheiro e falar, né? Vamos fazer xixi, eu estou com vontade de fazer xixi, levar ele lá, ó, Aham, vamos fazer xixi aqui, vamos dar descarga, vamos lavar a mão, passar o sabão. Está sempre falando claramente as coisas para que ele vá mentalizando o processo que ele está fazendo. Foi essa sim. orientação que eu recebi, mas eu com fichinhas eu nunca trabalhei, eu não sei como é que é. Na verdade, antes da criança falar pra gente, ela precisa conseguir fazer várias outras coisas, né? A gente fica repetindo para ela, é uma boa questão, é uma forma de estimulação. Sempre repete e apresenta tudo para ela.
Mas para não ficar uma coisa tão robótica, só a gente falar, porque às vezes eles não respondem porque eles não são verbais. A gente fica só falando, 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 e as cartinhas seriam uma boa troca nesse sentido. Eles dariam um cartãozinho para a gente, ou eles mostrariam depois que a gente apresentou, e seria como uma resposta para nós. Porque se não tem nada de apoio, você só fica falando, falando e falando, e a sua criança não te dá um retorno. Mesmo que ela esteja memorizando. Só memorizar não adianta. Ela precisa mostrar para você o que ela está sentindo, o que ela está vendo, o que ela quer compartilhar com você. A Gislaine está falando que a TO do filho dela indicou um desenho, Daniel o Tigre, para ir no banheiro. Através do desenho animado, E aprender a isso, muito forma. legal também. Muito legal também. Principalmente agora na pandemia, que as crianças ficam muito nas telas, né? Isso é uma boa alternativa para auxiliar no desfraude também. E assim, quando você tenta fazer com que a criança peça alguma coisa e ela apresente um comportamento de agitação, porque o meu filho tem muita questão de gritar quando eu tento fazer ele pedir um alimento ou alguma coisa. Precisa insistir. Tem que estudar o comportamento dele, precisa ser observado o que está acontecendo para ele estar gritando só quando você pede isso. Se tem outros momentos, outras atividades que você pede para ele e ele manifesta esse comportamento, mas precisa ser diferenciado o comportamento de não querer fazer ou o comportamento de comunicação. Esse comportamento dele gritar ou de manifestar outras questões para você pode ser a forma dele se comunicar o que ele está querendo. Se ele quer ou não pegar, se ele quer pegar aquilo, se ele quer fazer aquela atividade. Ó, uma mãe perguntou aqui, a TO do meu bebê me disse que a fonoaudióloga pode auxiliar na questão da alimentação seletiva. Como acontece isso? Sempre pensei que seria só com a nutricionista. Não, a nutricionista ela trabalha com a parte da dieta, né, os alimentos que ele vai comer. Mas a fono auxilia nessa parte da alimentação, sim. Se ele apresenta uma seletividade alimentar, ele vai passar por uma avaliação e depois disso nós vamos fazer uma terapia baseada nisso. A seletividade alimentar ela se enquadra quando a criança come menos de 25 alimentos. Se ela apresenta restrição de consistências, de cores alimentares, mas tudo isso é visto na avaliação completa de seletividade alimentar. Como nós trabalhamos? Apresentamos através de fichinhas, através de brinquedos, sempre trazendo o cotidiano da criança para a terapia da seletividade alimentar. E depois, por último, vamos introduzindo os alimentos. Vamos fazendo um cardápio mais variado. Vamos observando o comportamento dela, como que ela se comporta perante a introdução de tal alimento. Sempre observando o comportamento da criança, o que ela diz para nós, mesmo não falando com palavras. Thaísa, estou conseguindo desfraldar, porém ele só faz no box do banheiro, não faz no mictório também, e nem no vaso. Uhum. No vaso 3 e nem no pinico. Teria alguma dica? É só o xixi. O cocô ainda não consegui. Utiliza as cartinhas para fazer com ele. Você pode imprimir 2 cartinhas da mesma. Uma fica para você e uma fica para ele. Ensina ele que na hora que ele quiser fazer o xixi ou o cocô, ele dá a cartinha para você. E você mostra para ele onde ele deve fazer corretamente. Vai moldando o comportamento dele. No box, faz a cartinha e faz um xizinho. Coloca a cartinha do sanitário e mostra que é aquele lugar. Usa o apoio visual. Só falando para ele que ele não pode fazer no box não é o suficiente. Usa o apoio visual sempre. No caso, você faria uma cartinha com uma criança usando o banheiro, né? E outra Isso, em desenho de um box com um X. E estaria sempre que falando, mostrando essa cartinha para a criança. isso mesmo. O que você pode fazer? Quando ele tiver essa vontade de fazer as necessidades, pede para ele pegar a cartinha e entregar para você.
Aí ele está convocando você para o diálogo. Ele te mostra o que ele quer de alguma forma e você vai e acompanha ele. Explica o porquê daquilo, o porquê ele precisa fazer no sanitário, sempre explicando e apresentando tudo para a tua criança. Muito boa dica. Temos mais perguntas? Deixa eu ver. Eu gostaria de saber dos participantes da live, Shirley, como que está a questão da fala na pandemia agora, principalmente das crianças que estão sem atendimento. Tem alguém que o filho não está indo para nenhuma terapia? O que O meu perceberam de filho, diferença na fala das crianças nesse período? o meu filho esse ano ele ficou janeiro sem ir, né? E retornou o acompanhamento mês passado, mas ele retornou pelo Premir, então teve alguns períodos que ele não foi. Não foi. A princípio, assim, eu não vi ainda muita mudança, porque ele não ficou muito tempo e ele ainda não fala muitas coisas. Fala mais Ele, palavras isoladas. ele fala palavras isoladas e a Fono falou para mim assim que o repertório dele é grande, ele se comunica bastante até durante as consultas com ela. Mas em Uhum. casa, assim, eu tenho bastante dificuldade de tirar palavras dele. Ele gosta muito de É mais vídeo. Ele restrito o vocabulário fala em casa. letras, números, cores em inglês e português. Só que ele fala Uhum. aleatoriamente quando ele quer, não quando eu quero que ele fale. Tem alguma dica para mim fazer com que ele expresse essas palavras? Estimular. Não tem uma dica correta. Isso também depende muito de criança para criança. Mas converse muito com ele. Peça para ele repetir frases para você se ele já consegue. É a estimulação. A palavra-chave é a estimulação. Através de Se ele já tem um brincadeiras, eu tenho que vocabulário amplo. Oi? através de brincadeiras eu posso chamar a atenção dele. Tem alguma atividade que eu possa estar fazendo que consiga prender essa atenção dele para estar estimulando essas falas? Através de fichas, qual seria a melhor forma? Através das brincadeiras. Eu sempre falo para os pais, você precisa reservar um tempinho do teu dia para brincar com o teu filho, para vocês estabelecerem essa troca. O que que acontece? O filho fala com a terapeuta, mas em casa às vezes ele se cala, ou vice-versa. Utilize de brincadeiras, das coisas que ele gosta. Os pais precisam aprender a observar as crianças para entender a demanda delas. Tem uma brincadeira que eu gosto bastante, que é da caixa misteriosa. Não precisa ser uma caixa especificamente, pode ser qualquer outra coisa. Coloca um monte de objetos que a criança conhece dentro dessa caixa, pode ser até mesmo de um balde, e tampa. E a partir disso você pede para a criança pegar uma coisa e tentar falar sobre aquilo. Nisso você pode trabalhar uma vez você, uma vez eu, uma vez você e uma vez eu. Sempre trazendo coisas que a criança já conhece. Alterna coisas que ela gosta com coisas que ela não gosta. Vai colocando as coisas que ela tem dificuldade e moldando isso com as coisas que ela já tem algum retorno positivo para você. Mas é sempre através das brincadeiras que as estimulações vão acontecer. Muito legal aqui, ó. O filho dela ela começou a levar no vaso para fazer cocô e no início dava certo. Agora só faz no box também, na hora de tomar banho. Fichinha nele. Utiliza Box nas não. fichinhas. A neuro do meu filho solicitou no máximo 1 hora de TV aqui em casa. Estamos seguindo isso e ajudou muito. Isso também é uma coisa que pode atrapalhar muito no desenvolvimento. Na verdade, pode não, atrapalha. Agora, na pandemia, os pais estão de home office ou precisam deixar com outras pessoas que não estimulam as crianças. Ficam muito tempo nas telas. Isso é um veneno para as crianças. Estão na frente da televisão, conversam com o desenho, acaba não interagindo com outras pessoas, não socializando. Aí essa comunicação fica mais restrita, fica restrita ao que eles veem nos desenhos. Muitas vezes não dão abertura para o que você quer colocar de novo, o que você quer apresentar para elas. Tem que ser um tempinho reduzido, de acordo com a idade da criança.
Outra questão aqui, meu filho recebeu o diagnóstico em dezembro, então percebemos que o distanciamento social deixou mais evidente a dificuldade dele. Ele fala muito sozinho, mas interage pouco. Se você puder repetir, Shirley, que eu não ouvi. Que o filho dela recebeu o diagnóstico em dezembro, então com distanciamento social deixou mais evidente a dificuldade dele da fala. Ele fala muito sozinho, mas não interage com os outros. Porque aí fica restrito às pessoas da casa, não interage com mais ninguém, provavelmente não frequenta a escola, precisa de estimulação. Os pais precisam de um tempinho para brincar e interagir com essa criança e estimulá-la. Precisa fazer brincadeiras, massinhas, areia mágica, tinta. Observe o que a tua criança apresenta para você. Ela pediu para repetir a explicação que ela não conseguiu entender direito, que travou. Observe o comportamento da tua criança e dedique um tempo para vocês brincarem, porque essa criança precisa de estimulação. Está restrita apenas nas pessoas da família. Provavelmente não vai para a escola, não sai para lugar nenhum. Então precisa ser estimulada. Tá de volta ali as dicas ali das atividades que você falou? Massinha, tinta guache, areia mágica, bloquinhos, vocês podem construir historinhas a partir disso, livrinhos, casinha, comidinha, animais, tudo isso que vocês possam fazer um enredo para a criança, fazer com que ela preste atenção e vocês consigam se comunicar de uma forma mais efetiva, que estimule a criatividade das crianças, a criatividade dos pais também é muito importante para isso. Bastante músicas. Eu sempre solicito para os pais, tentem fazer músicas de tudo que vocês pegam para a criança. A música ela atrai mais atenção. Então, pegou qualquer objeto, inventa uma música a partir disso. Precisa chamar a atenção da tua criança. Lembrando que sempre coloca perto dos teus olhos para chamar a atenção da tua criança para os teus olhos. Para trabalhar a questão do contato visual também. E aí, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Cadê as dúvidas, gente? Agora em pandemia, com certeza todo mundo tem bastante, né? Vamos mandando aí para Shirley. Você tem alguma dica para trabalhar o foco da criança? Tipo, eu tenho bastante Utiliza dificuldade. o que ela gosta. Sempre utiliza o que ela gosta. Mas assim, tipo assim, e quando você tem que fazer uma atividade escolar que nem sempre vai ser aquilo que é do gosto da criança? Insiste. Precisa insistir. Respeita o tempo dela. Faz um pouquinho, coloca uma brincadeira que ela gosta, combina com ela. Vamos fazer um pouquinho agora, depois a gente brinca com o que você gosta. Mas depois voltamos e terminamos. Essa fase da alfabetização precisa ser com trocas. Você vai usar a alfabetização dela e vai dar o reforço para ela com alguma coisa que ela gosta. Eles precisam ser reforçados positivamente para conseguir começar e finalizar essas atividades escolares. Sim, porque eu não sei as outras mães, mas eu estou tendo uma dificuldade imensa com relação às atividades escolares. A gente Uhum. fala, parece que eles não compreendem, é dificuldade no recorte, no desenho, em se concentrar, tudo chama a atenção deles, menos a atividade. Repete, auxilia ele no que for necessário e com relação ao que você falou do foco, tudo distrai eles. Sempre procure um ambiente que não tem tantas distrações, porque é realmente isso que acontece. Se tem um sapato ali em cima da mesa ou ali na cadeira do lado e eles nunca se interessaram, naquele momento que eles estão sendo cobrados, eles vão se interessar. Então precisa ser um ambiente não com tantos estímulos para não distrair,
para tentar manter a atenção dessa criança na atividade para ela conseguir realizá-la. Um sistema de recompensa, então, fez a atividade também, participa de uma Isso. brincadeira, também seria uma boa dica para se trabalhar. Como que é? Por favor, repete, eu não te ouvi. Trabalhar tipo num sistema de recompensa. Você faz a atividade e depois nós brincamos. Seria uma boa dica, Isso. então, para se trabalhar. Vai alternando isso com ela. Para as crianças típicas já do neurodesenvolvimento típico, já é difícil conseguir realizar uma atividade de alfabetização. Então, imagina para as atípicas, né? Por isso, eles precisam ser estimulados e precisa alternando isso. Faz um pouquinho agora, recebe uma coisa que gosta, depois faz mais um pouquinho. É cansativo, principalmente agora em pandemia, que os pais precisam trabalhar, tem as demandas do trabalho, tem as demandas da família, geralmente tem mais filhos para fazer as atividades, tem que tomar conta da casa, mas precisa insistir nisso. Não desistam, é difícil, mas precisa ser estimulado, sua criança precisa ser estimulada. E é assim que a gente vai conseguir, insistindo sempre, descansa um pouco, depois volta e continua mais um pouquinho. Não tem problema se ele demorar para fazer. Acontece com todas as crianças, mas o importante é que ele consiga começar e finalizar o que ele estava fazendo. Outra questão aqui que mamãe colocou é que a criança falava todas as letras do alfabeto. Ele conhece, ele até mostrava quais eram as letras. E agora ele só observa. É uma regressão, de repente, para esse período de pandemia? Pode ser, mas dependendo da idade dessa criança, ele saber esse alfabeto só mostrava que ele sabia, porque ele não estava usando de forma funcional. O que ele ganha só sabendo o alfabeto? Só vai dizer todas as letras e não sabe para que ele vai utilizar aquilo? Poderia estimulá-lo também, já utilizando os sonzinhos das letras de forma diferente, colocando sílabas, mostrando para ele que tal coisa começa com aquela letra, dando função para isso que ele sabia. Vai retomando aos pouquinhos. Mamãe colocou aqui que funcionou com ela foi dizer alto e bem claro para a criança parabéns, fazendo festa cada vez que ele conseguia realizar a tarefa. Isso mesmo, é o reforço positivo. Bate palmas, diz muito bem, você conseguiu. Se ele demorou um pouquinho para conseguir, vai lá, você consegue. Eu ajudo você. Depois que ele conseguiu, comemora, dá parabéns, dá esse reforço positivo para ele que é muito importante para esse desenvolvimento. Quando as crianças têm esse reforço positivo, elas tendem a repetir isso que elas foram reforçadas positivamente. Então, cada vez que ela conseguiu realizar tal atividade, tal demanda que você deu para ela, reforce que cada vez mais ela vai repetindo esse comportamento adequado. Temos aqui, tenho 4 alunos e sempre incluo que elas gostam. Por exemplo, para adaptar as apostilas, liguei para os pais e perguntei quais os personagens que eles gostam e deu super certo. A mãe me mandou mensagem e disse que ele adorou as atividades, que ele gostou muito das atividades. Ótimo! Tem uma muito legal a tua iniciativa. Que o neto adora derramar tudo, os potes de produtos até derramar, esfregando e lambuzando. O que pode ser feito? Eu não escutei, Shirley. Repete, por favor. Uma avó perguntando aqui que o neto gosta de derramar tudo quanto é potes de produto até acabar. O que ela pode fazer para mudar esse comportamento dele? Explica para ele. Explica para ele que não pode fazer isso e o porquê que não pode. Muitas vezes a gente só diz, não, você não pode fazer isso. Tá, mas por que que não pode? Você precisa repetir e repetir e repetir e mostrar para ele que se derramar no chão estraga ou que acaba. Ele precisa começar a entender o porquê não pode acontecer aquilo, por que ele não pode fazer aquela coisa.
Achei bem interessante ali, voltando ali aquele comentário ali da professora com relação a adaptar a atividade para algum personagem que a criança gosta, né? Uma coisa bem Sim, positiva, assim, porque a gente nota a diferença deles quando o tema é de interesse deles. Tem crianças que adoram dinossauro, outras carrinhos, outras isso mesmo. super-heróis. E realmente, como você falou, aí é trazer essa questão, né, do tema que a criança realmente gosta para que ele possa, né, se sentir satisfeito em realizar aquela atividade. Exatamente. Até nós adultos é difícil fazer alguma coisa que a gente não goste. Às vezes a gente vai e faz com a cara meio, ai, por que que eu vou fazer isso se eu não gosto? Eu faço na obrigação. E para as crianças não é diferente. Como elas precisam desse estímulo, a gente precisa utilizar o que elas gostam para demonstrar interesse. Precisa dar esse suporte para elas. Assim, será que também funciona para a questão de desfraude, digamos assim, se você preparar um banheiro adaptado dentro de um tema que a criança gosta, ou a questão alimentar também, né? Uma alimentação com um prato, um talher dentro daquilo que a criança gosta? Sim, sim. Pergunta para ela se ela gostaria, se o boneco dela fosse no banheiro junto com ela. Vai colocando isso na rotina e nas atividades que ela precisa fazer, como se fosse uma companhia para ela. É um reforçador também. Eu vejo assim, bastante dificuldade assim de questão de falar com a criança e não ter essa resposta, sabe? Tipo assim, é, trabalhar essa questão do entender, né, se a criança compreendeu ou não, porque às vezes a gente fala, né, não pode, explica, mas fica naquela, Uhum, meu filho entendeu ou não? Como que eu posso saber se ele não me responde com palavras, né? E parece que em 5 minutos esquece e vai lá faz a mesma coisa. Eu fico com utiliza a medo de comunicação repreender e a alternativa criança para ter isso. uma crise, né, por você estar repreendendo, chamando atenção, ou se eu não falar nada, ele entender que aquilo lá é normal. Uhum. Você sempre vai falar para a tua criança o que é certo e errado. Assim, o que você utiliza para si, você vai mostrar para a tua criança. Então, se ela está fazendo alguma coisa que não é certa, você vai dizer que não pode fazer aquilo e vai explicar para ela o porquê. A gente sempre tem que contar o porquê não pode. Apresenta para ela tudo bem certinho. Com relação a essa troca de comunicação que você falou que muitas vezes não acontece. Essa troca que elas não respondem com fala, que você acha que elas não compreenderam. Repete. Repete quantas vezes foram necessárias. Porque uma coisa que a gente pode dizer é que elas entendem tudo sim. Elas entendem tudo que a gente fala, elas compreendem. Às vezes, alguns comandos são muito difíceis. Reformula novamente, fala de outras formas para a tua criança entender o que você está falando, o que você está dizendo para ela fazer. Mas elas entendem, e essa questão da comunicação alternativa. Se ela não fala contigo por palavras, utiliza as fichinhas, utiliza figurinhas, as coisas que ela gosta, coloca isso nessa comunicação. De alguma forma ela vai responder para você. Vocês vão ter essa troca. Lembrando que a linguagem não é só fala, ela está se comunicando de alguma forma. Observe a Acho tua muito, criança. acho muito importante Vocês você colocar isso precisam claro, porque observar uma as das crianças. preocupações com relação às fichinhas é que eu tinha essa preocupação, tipo assim, se a criança utilizar a fichinha, a criança não vai se tornar mais preguiçosa em querer falar? Não vai ser mais fácil para ele Você só vai se comunicar continuar através. falando para ela, você vai continuar falando para ela da mesma forma, sem que você usasse a fichinha. A ficha você não vai deixar de conversar com ela. Você vai continuar conversando, vai continuar apresentando, vai explicar os porquês, mas com o auxílio visual. As crianças autistas, elas são muito do visual. Então, a gente tem esse apoio para a comunicação. Continua estimulando a fala, mas não quer dizer que ela vai deixar de conversar com você através das palavras. Muito bom. Vou, como diz uma mãe ali, dá-lhe amanhã começar a fazer fichinhas. Isso mesmo. Podem tirar fotos das partes das casas de vocês e colocar no banheiro, na sala, na cozinha
e usar isso como auxílio para comunicação. Mais alguma colocação importante que você acha para passar para os pais nesse período de pandemia? Ou sobre a questão do Invistam autismo? nas brincadeiras, invistam nas interações das crianças. Se não estão podendo sair, não estão vendo nem mesmo priminhos, outras pessoas da família, nem indo ao parquinho, é os pais que vão ter esse trabalho. Dediquem um tempo, separem um momento da rotina de vocês exclusivo para brincar. É importante que não tenham distrações nesses momentos, como celular, televisão. Sentou para brincar com a criança, entrem naquilo. Estimulem a fala, estimulem a criatividade. Peça para ela trazer coisas, brinquedos. Diga para ela, dê esse espaço para ela escolher os brinquedos que ela gosta. E a partir disso, vocês vão colocando novas coisas e apresentando coisas diferentes para elas todos os dias. Mamãe colocou que tem muita dificuldade em fazer com que o filho obedeça a comandos, em fazer esses comandos para o filho. Tipo, se Que pede para tipo de ajudar a guardar os comandos? brinquedos ou para me trazer algo, qual a melhor forma de fazer esses comandos de forma mais clara para que a criança possa entender? Primeiro, explica para ele o porquê você está dando aquele comando. Por exemplo, guardar os brinquedos. Vamos guardar os brinquedos agora, porque não pode ficar bagunçado. Quando nós começamos a brincadeira, não estava bagunçado. Mostra para ele que você vai pegar o brinquedo aqui e vai guardar ali. Depois diz para ele, vou te auxiliar, vou ajudar você. Pega pela mãozinha e mostra para ele como funciona. Insista nisso. Não é porque ele fez uma birra, porque ele chorou, porque ele reclamou na primeira que você não vai mais insistir nisso. Mostra, explica e auxilia ele para fazer essa ação. Ia te perguntar outra coisa agora e esqueci. Mais alguma pergunta, Eu gente? ia te perguntar com relação, para você falar para a gente, com relação a sinais de diagnóstico no atraso da fala que são característicos da criança autista. Para aqueles que desconfiam que seu filho é autista ou seu aluno, né? Quais são os principais sinais? A partir de quanto tempo que a criança não fala, que eu devo desconfiar, de repente, assim, da... Uhum. O normal é que as crianças desenvolvam a fala logo desde o nascimento, né? Comunicação através dos sons, dos balbucios. Então, se você já começa a perceber que a tua criança balbuciava e ela não balbucia mais, se ela fazia alguns sons e ela não faz mais, se ela chamava mamãe, papai, se ela pedia mamar ou alguma outra coisa e não fala mais. Esse é o principal sinal com relação à fala. É as crianças começarem a falar e depois de um tempo pararem. É o principal alerta com relação à fala das crianças. Estereotipias, comportamentos repetitivos. O meu filho, assim, eu notava muito a questão da comunicação visual. Tipo, ele demorou Não para falar estabelecia depois ou dos 2 anos, estabelecia com baixa frequência. mas desde cedo eu falava com ele e ele não me olhava. Desde Uhum. bebezinho, tipo assim, quando eu brincava com ele com 10 meses lá, ele já não me olhava, não me procurava com um Não tinha olhar, não essa tinha troca de resposta olhares. visual ou risos com relações às brincadeiras. E eu notava essa diferença, por isso que eu faço a pergunta assim, porque de repente assim, Uhum. muitos pais poderiam perceber cedo, ter esse diagnóstico cedo. E eu sei que existe aquela fase de luto, a dificuldade de aceitação dos pais, né? Mas Uhum. eu principalmente sentia falta assim do meu filho nessa parte de comunicação. E ele não emitia nem sons de balbuceio desde cedo, como mamã ou qualquer outra palavra assim, né? Eu acho Uhum. importante explicar para os pais assim essa dificuldade, né, que é característica. Geralmente, os pais vêm para a gente dizendo que as crianças não olham nos olhos. Na verdade, elas olham sim, mas é com uma qualidade tão baixa que às vezes não dá nem um segundo. A gente para
e fica esperando ele olhar, ele olha, a gente vai contar um segundo, eles já desviaram o olhar. Por quê? Os nossos olhos transmitem muitas informações. E as crianças autistas, elas têm dificuldade para interpretar essas informações. E aí a gente precisa estimular essa questão do contato visual, também é um sinal de alerta, a questão de não fazer balbucio nenhum, ou como eu já disse, começar a balbuciar e depois parar, ou começar a falar e depois parar. Os movimentos repetitivos, as trocas dialógicas, né? Você chama a criança várias vezes e ela não olha para você. Esse também é um sinal de alerta. Chama a tua criança 5, 6 vezes e ela não olha para você. A criança que não faz o contato visual, ela consegue se comunicar? Ou é Na verdade, necessário esse não é que ela contato não faz o visual? contato visual. Ela faz, mas é rapidíssimo. É tão rápido que a gente nem consegue perceber que ela olhou nos nossos olhos. Ela consegue se comunicar. A comunicação não é só olhando nos olhos, olhando no rosto. É através dos gestos também. Várias vezes ela pede coisas para você e ela não precisa estar olhando para os seus olhos. A princípio, eu Tá acho que os ficando pais. claro as informações, pessoal? Qualquer dúvida, podem mandar aí para a Shirley. Não sei se eu estou falando muito rápido ou se são muitas informações de uma vez só. E aí? Mais alguma pergunta, Shirley? Deu uma travada aqui. Não, a princípio não temos mais perguntas. Já estamos também aí há 45 minutos, né? Se você quiser fazer alguma colocação final aí, pode ficar à vontade. Acredito que tudo que eu tinha separado dos tópicos a gente abordou, principalmente nessa questão da pandemia. Eu me coloco à disposição para todos os familiares, para a AMA. Qualquer dúvida, eu estou no grupo da AMA. Podem entrar em contato comigo para qualquer esclarecimento. Alguma coisa que eu tenha falado aqui não ficou tão claro, vocês podem entrar em contato comigo que a gente conversa sobre isso. Fico à disposição, coloco o meu trabalho à disposição para ajudar a AMA. Como eu já conversei com a Shirley, a AMA tem muitos projetos que a gente precisa ir atrás e colocar em prática. Então, estou disposta a ajudá-los nisso. E agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês. Foi uma ótima oportunidade, foi uma troca bem interessante para mim, tenho certeza que para vocês também foi. E acredito que seja isso. Teve aqui um comentário aqui, se você puder nos orientar ali, uma mãe perguntando com relação às crises. O que você indica assim de melhor no momento de crise para acalmar a criança? Não tem uma indicação correta, depende muito de cada criança. Mas seria ideal esperar ele se acalmar sozinho. Deixa ele sozinho, espere ele se acalmar. Às vezes pode demorar para sair dessa crise, mas ele precisa se reencontrar. Deixa ele sozinho. Não adianta falar com ele nesse momento, porque ele não vai te ouvir. Você só vai perder teu tempo falando, mas deixa ele sozinho se acalmar. Tem que esperar ele se acalmar sozinho. Eu acho que é uma questão muito de cada criança, porque tem criança que gosta do toque, tem criança que não. Isso. Tipo, o meu filho, eu consigo acalmar ele com abraço. Ele gosta muito de Uhum. abraço. Então, quando ele está mais agitado, eu peço abraço para ele se acalma, até com relação a se ele tinha muitas questões de fugir e não obedecia quando eu mandava ele parar. Eu comecei a controlar essas fugas dele pedindo abraço e ele voltava para me abraçar.
É E muita você questão conseguiu estabelecer de, isso com ele. de conhecer, né, a criança e ver o que agrada ele, o que traz ele de volta ao foco, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a criança tem só apego por aquele brinquedo, mas aquele Não, brinquedo não é isso, né? traz uma calma para a criança, traz um foco para ele. Isso Eu acho mesmo. assim, É que a é muito questão, importante para eles. é a questão da regulação, né? Várias crianças precisam de alguma coisa para conseguir controlar seus sentimentos, controlar a ansiedade. Assim também são as estereotipias, né? O que a gente não pode é forçar a criança. O teu filho gosta de abraço, mas tem outras crianças que não gostam. Então não Uhum. adianta você querer abraçar a criança no momento de crise se ela não gosta. Isso só vai piorar a situação toda. É o que eu estou dizendo desde o início. Precisam aprender a observar as suas crianças. Observe os comportamentos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Observe tudo. Mesmo que ela não fale, vocês estão tendo uma comunicação. Tenho certeza que o teu filho, Shirley, durante as crises poderia não falar. Mas se você falasse, me dá um abraço, passava a crise e era isso. É a forma de comunicação de vocês. Até quando eu peço para ele fazer alguma coisa que ele fica muito agitado e ele começa a gritar, fazer um grito estranho, assim, de agitado, contrariado, né? Eu falo para ele, me dá um abraço, né? Vem cá, né? Braço, calma, né? Braço que é mamãe, um beijo. Aí ele se acalma e volta, né? A E fazer o que volta. eu quero, tipo, como levar no banheiro. Às vezes ele entra no banheiro bravo porque ele não quer entrar contrariado, né? Aí ele começa a gritar, aí eu peço abraço, ele vai, usa o banheiro, tudo, e sai mais tranquilo. É a Foi a única forma comunicação que que eu. vocês conseguiram estabelecer. É isso mesmo. É isso que a gente vai atrás para conseguir que as crianças façam com a gente, se comunicar mesmo sem transmitir palavras para nós. Ó, temos aqui uma sugestão de, de uma pessoa que é professora e também psicopedagoga, que ela usou, pediu para a mãe usar a irmã como modelo para a criança, para que a criança se sentisse incentivada a fazer as atividades, né? Como tomar banho, né? E, e usar as fichas também, né? E ele entregava Isso essas, pelo que eu mesmo. entendi aqui, ela entregava as fichas para a irmã. E isso, às vezes, com os irmãos é bem mais fácil do que com os pais, porque os pais colocam limites, os pais falam o que eles podem e o que eles não podem, e com os irmãos é diferente, né? Eles vão criando essa troca de uma forma mais fácil. Às vezes, o relacionamento com os irmãos também é diferente. Mas lembrando que não é em todo caso que funciona. Precisa ser O autismo, analisado qual pessoa da família que estaria nessa posição de ser o modelo da criança. os autistas são muito diferentes uns dos outros, né? Por isso que é Muito importante diferente. conhecer diversas técnicas para ver qual vai se adaptar, né, ao seu filho. Isso mesmo. E também delinear o tratamento, né? E sempre que for necessário, ir adaptando isso de acordo com as demandas da criança. Mas adorei suas dicas, foram dicas maravilhosas. Nós vamos deixar esse vídeo salvo. Como a Thaisa falou, né? Ela está ali no nosso grupo de pais. Se você tem um filho, pais e amigos do autista, né? Então, se você tem um Isso. pai, se você é profissional ou um parente de uma criança autista e tem suas dúvidas, né? A gente sempre troca muita informação lá e temos essas pessoas especiais para nos ajudar, para tirando essas dúvidas, né? Participem lá com a gente, apoiem a nossa causa, né? Vamos ter outras palestras no decorrer da semana. Participem com a Isso gente, que mesmo. esperamos que possamos ainda mais tirar muito mais proveito, né, dessas informações. Agradeço muito mesmo a sua participação, fiquei muito feliz. Não te conhecia, foi um prazer e espero que a nossa amizade continue Eu que aí, né? agradeço a E que possa ser uma oportunidade, conquista Shirley. da nossa ama. Muito obrigada e podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? Fico à disposição dos pais, dos familiares, dos profissionais que atuam com as crianças autistas. Qualquer dúvida, estou lá no grupo, vocês podem entrar em contato comigo.
Às vezes, se ficou alguma questão, né, que a pessoa ficou envergonhada de estar perguntando, Isso, ou se não pôde participar ao vivo da live, né, estamos abertos aí para ajudar no que for possível. isso mesmo. Podem me chamar lá no Instagram ou no WhatsApp mesmo, que a gente vai esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Então é isso. Obrigadão. Um Muito beijo. obrigada. Obrigada Agradeço por a todo participação de todo participar. mundo. E até a próxima, então. E até Até a amanhã na próxima próxima. live, pessoal. Tchau. Isso mesmo. Tchau, tchau. Obrigada.